Oi! Estou eu aqui de novo. Vou continuar falando da parte espiritual. A parte espiritual. Como que está a nossa parte espiritual no geral? Uns tempos atrás, eu vou começar falando, muito tempo atrás, como que as pessoas entendiam da parte espiritual. Como? Porque uns tempos atrás, muito tempo, não lembro o tempo certo, mas que eu me lembro que uns tempos atrás as pessoas não tinham acesso à Bíblia. Principalmente as pessoas do interior, eles não tinham, nem sabiam o significado da Bíblia. Com o passado do tempo, graças a Deus, tornou-se invisível aos nossos olhos a Bíblia. Todos nós temos hoje acesso à Bíblia. Aí eu pergunto, como que as pessoas, o que eles entendiam da parte espiritual? Se não tinha, as pessoas não tinham conhecimento da palavra de Deus, mas, no entanto, eles amavam a Deus, temiam a Deus, sem ter acesso à Bíblia, sem conhecer a palavra, porque ficava difícil para quem morava no interior, né? Até mesmo missas só existia uma vez no mês, quando ia um padre na roça, na capela, tinha sempre na roça, sempre existia uma capelinha, uma capela. Muitos sabem o que é o significado, né, da capela. Tinha aquela capela, mas normalmente vivia fechada o tempo todo. Catequese era dado muitas vezes na escola, né? Na escola tinha uma pessoa que dava a catequese, mas não era pela Bíblia, porque eles não tinham acesso, porque nem a linguagem dos padres nós entendia, porque muitos rezavam a missa em latim e nós não entendíamos. O padre falava, mas nós não entendíamos. É que passado o tempo se tornou, né, melhor para todos. Todos hoje têm conhecimento da palavra de Deus na Bíblia. Apesar, o que eu estou hoje falando é que, apesar disso, das pessoas antes não ter tanto conhecimento na palavra de Deus, mas pelo temor que eles tinham,
pelo respeito, o amor que eles tinham pelas coisas de Deus. Era muito diferente naquela época do que é hoje. Por quê? O que aconteceu? Sendo que naquele tempo, quando não se tinha acesso à Bíblia, nem acesso à palavra de Deus, as pessoas respeitavam mais, os filhos eram tementes a Deus. As mães já passavam o valor das coisas de Deus para a criança desde pequeno, sendo que não tinha missa todos os dias, sendo que não tinha a Bíblia para ler, não tinha nada, mas assim mesmo, e não tinha também ninguém que fosse levar a palavra de Deus nessas casas no interior. Porque quem mora na cidade, quem morava na cidade, é lógico, tinha mais acesso à igreja, né? Tinha acesso a várias coisas. Mas eu estou falando assim no interior mesmo, no norte, no nordeste, né? Nesses lugares mais precários, né? Como que as pessoas naquele tempo, como que andava a parte espiritual deles? Sendo que eles não tinham tanto conhecimento como temos hoje este conhecimento. E assim mesmo temos o conhecimento e muitos continuam cegos. Continuam cegos na palavra de Deus. Leem, ouve, mas continuam fazendo as coisas que não agradam a Deus. Como que é a parte espiritual dessas pessoas antes? Era mais positiva, era mais firme. E sendo que hoje, com a mudança, com a tecnologia avançada, né? A palavra vai pela internet, a palavra pela Bíblia, a palavra pelos pastores, a palavra na boca dos padres, na boca dos ministros, na boca de uma catequista e de vários membros da igreja. E por que, então, que a parte espiritual hoje está está negativa? Com tantos conhecimentos, mas assim mesmo, muitos ainda continuam não ouvindo, não enxergando o que realmente Jesus está falando para nós. Se a parte espiritual, cuidamos da nossa parte material, né? Alimentamos o nosso corpo, não é? Com alimento, comemos todos os dias, dormimos e se alimentamos, é fundamental, não podemos faltar, não pode faltar o alimento espiritual. Não basta só alimentar o corpo, mas temos que alimentar o nosso espírito. E como vamos alimentar o nosso espírito? A não ser guardando a palavra do Senhor Jesus dentro de nós. Preparando o nosso espírito todos os dias, todo minutos, sempre
temos que preparar o nosso espírito com Jesus dentro de nós. Apesar de da palavra ser levada para tantos lugares, pela televisão, né? Apesar de tudo isso, as pessoas, muitos ainda estão com a parte espiritual negativa. Tem muitos ainda que não acreditam no Senhor Jesus. E naquela época não ouviam a palavra de Deus, não lia a Bíblia, mas no entanto acreditavam. E acreditavam no Senhor e temiam. Tudo que se fazia quando era criança, eu mesmo sou de uma geração que a minha mãe, a minha família no geral, sempre teve muito respeito às coisas de Deus. Apesar que nem leitura eles tinham. Não tinham. Porque naquele tempo, nem ler, nem escola, as pessoas iam. Mas a parte espiritual deles estava firme. Passava por tantos problemas. Passava fome, trabalhava na lavoura, sacrificava dia a dia. Muitos lugares que nem chovia, mas eles enfrentavam tudo aquilo de cabeça erguida, enfrentavam todo aquele tipo de problemas, uma terra hostil, mas nem assim eles desistiam. Tinha sempre a parte espiritual deles, sempre falava mais alto. Tinha o maior respeito. Sempre passava, minha mãe sempre passou para mim, para os outros meus irmãos, o valor, a grandeza que tem as coisas de Deus. Ela nem sabia escrever, não sabia ler, nunca viu uma Bíblia. Nunca viu uma Bíblia. Nunca ia na missa. Quando chegou na cidade, quando veio, né, para a cidade, ia na missa, prestava muita atenção, apesar que não sabia ler, mas prestava atenção que o padre falava. E guardava aquilo. Aí passava para nós. Não tinha conhecimento, mas tinha respeito. Tinha a parte espiritual forte. Era a parte espiritual que não deixava se abalar. Por mais sofrimento que passavam, mas a parte espiritual estava sempre forte. Então, é o que eu quero passar para vocês e também fazer uma pergunta. Por que hoje, com tanta tecnologia, como eu já falei antes, nós temos hoje acesso à Bíblia, né? E por que ainda muitos continuam com a parte espiritual negativa? Por que hoje está acontecendo tantas coisas desagradáveis para o nosso coração e para os nossos olhos? É porque
o desrespeito às coisas de Deus. Muitos zombam da palavra de Deus. Quando chama alguém, somente os jovens, para ir numa missa, para ouvir uma palavra, não querem. Simplesmente tem vergonha de ir numa igreja, tem vergonha de ouvir a palavra de Deus. Muitos acham que não precisa de Deus, da palavra para viver, para sobreviver. Engano. Imagina, é engano. Nós precisamos desse alimento para o nosso espírito, para a nossa parte espiritual, estar de bem com Deus, de bem com a vida. Precisamos da palavra de Deus para nos alimentar, para nos confortar. Todos precisamos da palavra do Senhor. É com essa palavra que nós se alimentamos, é com essa palavra que nós conseguimos sobreviver, conseguimos pensar melhor e ter um dia melhor depois do outro. A nossa esperança, qual que é? A nossa esperança é nosso Deus. Essa esperança tem que manter, essa chama nunca pode se apagar dentro de nós. Porque no dia que essa chama se apagar, aí nós largamos de insistir, deixamos, né, de existir. Essa chama tem que manter sempre acesa, que é Jesus dentro de nós. Muitos hoje têm vergonha de andar com a Bíblia no braço. Muitos hoje têm vergonha de falar de Deus. É tão maravilhoso falar das maravilhas, né, que Deus faz em nossas vidas todos os dias. Temos que dar testemunho de tudo aquilo que Deus faz para nós. Porque se nós recebemos as bênçãos do Senhor, recebemos uma cura, recebemos todos os dias a essência da vida. Se nós não testemunhar, se nós não der testemunho das maravilhas que Deus faz na nossa vida, como que outras pessoas vão acreditar? Já falando de Deus, dando testemunho, muitos ainda cruzam os braços. Imagine se nós não falar, não levar a palavra de Deus. Muitas coisas hoje que está acontecendo é falta de confiar em Deus. É falta de acreditar mesmo, né, em Jesus ressuscitado. Porque o temor de Deus, muitos não têm. Não temem a Deus. Não respeita, né? Aí eu falo, quem não respeita, quem não teme a Deus, vai temer a quem? A ninguém. Porque precisamos temer a quem? A Deus, né? Amar, né, a Deus. Então a parte espiritual da nossa se vai distanciando das coisas de Deus,
a parte espiritual fica negativa. Como eu já falei outras vezes, o corpo não anda sem a cabeça não anda sem o corpo. E nós não andamos sem Jesus, que Ele é a nossa cabeça. Então temos que estar sempre com a parte espiritual boa, positiva, firme. Se por qualquer motivo deixar a parte espiritual ficar abalada, aí o resto também, o nosso ser inteiro, vai ficando abalado também. Porque às vezes não tem aquele ditado que fala, a carne o espírito é forte, mas a carne é fraca, né? Sempre costumam, eu já ouvi falar muitas vezes, né, que sempre falam, né, a carne é fraca, a parte espiritual é forte, mas a carne é fraca. A nossa carne tem que estar forte para manter o espírito firme, né? Não anda um sem o outro, não é verdade? Não anda um sem o outro. Como o corpo vai andar sem o espírito? Não tem como, né? Como o espírito anda sem o corpo, mas o corpo não anda sem o espírito. Então temos que manter sempre a nossa parte espiritual boa, sempre buscando Jesus todos os dias, toda hora. Levar o Cristo verdadeiro para as pessoas, né? Porque nós somos os discípulos de Jesus. Todos aqueles que levam a palavra de Deus para outras pessoas se tornam discípulos de Jesus. Como é bom, né, se tornar discípulos de Jesus. É uma grandeza para nós, simples seres humanos, ser discípulos, se sentir, né, discípulos de Jesus. Na época que nós estamos, é difícil, né? As pessoas estão tão desacreditadas em tudo, muito sofrimento, né? Muita angústia, que você está falando da parte espiritual para alguém e as pessoas muitas vezes nem acreditam que a vida deles pode mudar de um dia para outro, de minuto, né? Porque para Deus é minuto, para nós é um ano, né? 2 anos, outros falam, faz 10 anos, outros falam, faz 20, 30, 40 anos, peço e ainda, né? Mas o que muitos não entendem é que para Deus é minutos. É minutos. Para Deus não tem ano, né? Não tem idade. Para Deus é minutos. Ele querendo, é minuto, ele faz as coisas acontecer. E muitas vezes somos nós mesmos, né? Que impedimos, né? Temos impedimento, né? De alguma coisa que é para vir, às vezes não vem por causa de nós mesmos. Não é porque Deus quer as coisas ruins que acontecem com as pessoas. Às vezes acontece alguma coisa, não é por causa de Deus. Às vezes é por causa de nós mesmos. Às vezes nós procuramos certas situações que não conseguimos sair. Mas nós mesmos procuramos. Muitas coisas é nós mesmos que procuramos. Aí fica aquela situação que não tem como sair daquela situação, que nós mesmos procuramos. Aí o que acontece? Aí procuramos um jeitinho de culpar quem? A Deus.
Se acontece alguma coisa ruim, geralmente falam, ah, é que Deus quis assim, né? Ah, é porque Deus quer. Não. Imagina, Deus não quer nada de ruim para os filhos. Imagina se nós, que somos pecadores, queremos alguma coisa ruim para os nossos filhos. Não queremos, nós só queremos o que é bom. Imagina Deus, né?